Nesse último vídeo, eu vou mostrar como que a gente pode fazer para contabilizar quantas visualizações estão sendo feitas em nossa loja. Ele é um vídeo bem simples e eu vou implementar isso de uma forma bem simples apenas para demonstrar o conceito. Seria possível coletar diversas estatísticas, tanto dos usuários quanto dos produtos e até do uso do sistema. Mas a gente vai contabilizar apenas cada visualização que é feita dentro da nossa loja. A gente está agora nesse ponto aqui, que é a criação de um módulo para contabilizar as visualizações. A primeira coisa que a gente precisa é de algum jeito de armazenar cada visualização que é feita em nossa loja. Então eu vou criar um model chamado view, e esse model tem apenas um atributo, que é o IP remoto do usuário que foi utilizado para fazer a requisição. Vou colocar aqui. A gente vai executar agora isso daqui, esse generator de model. Então, esse generator aqui do Rails, ele cria um model chamado view. Esse model tem um arquivo aqui chamado view.rb. Esse arquivo é muito parecido com a classe de produto quando a gente tinha acabado de criar ela, não tem praticamente nada. E tem também esse migration aqui, que eu vou abrir aqui para a gente dar uma olhadinha. Ele cria uma tabela chamada views. Essa tabela vai ter uma coluna chamada Remote IP e duas colunas no caso, lembrando uma é Created At e outra é Updated At. A gente consegue criar essa tabela rodando o RakeDB Migrate. Vamos rodar aqui. Ok, a gente acabou de rodar o RakeDB Migrate. E foi criada a tabela de views para esse model view. Uma coisa interessante que eu não havia comentado no vídeo anterior, mas eu estou comentando agora nesse que é um pouco mais específico de model, é que toda vez que a gente altera o banco de dados, esse arquivo schema ele é recriado, ele é refeito. Então sempre que a gente rodar um migration ou alguma coisa que altera o banco de dados, ele vai ser recriado com a situação atual do banco de dados. A situação atual é a seguinte, a gente tem uma tabela Products, que tem esses campos aqui, aí tem o Created At e o Updated At, e agora tem essa tabela Views, que tem o campo Remote IP, a coluna, né? E tem também a coluna Created At e Updated At. Ok, esse arquivo aqui é bem interessante porque é possível a gente recriar todo o banco de dados apenas com ele, não precisaria rodar um migration por vez, que poderia ser um pouco mais lento. Então vamos lá. Agora que a gente tem o nosso banco de dados pronto, com a tabela de views, e a gente já tem um model de views, a gente pode começar a registrar todas as visualizações que são feitas em nossa loja. Como que a gente vai fazer isso? Todas as páginas da nossa loja estão sendo servidas pelo controller Store Controller. Então sempre que a gente for executar qualquer uma dessas actions, a gente vai querer registrar que uma visualização foi feita. A gente pode fazer isso utilizando um Before Filter, que é um filtro que é executado sempre que qualquer uma dessas vai ser chamada, ele é executado antes disso, e a gente vai chamar um Register View. Isso daqui é o nome de um método do Store Controller que tem que ser criado. Como ele vai ser usado pelo próprio Store Controller, ele vai ser private. Esse método Register View ele vai criar uma view. Aí, essa view tem um campo Remote IP que eu consigo pegar desta forma, request.remoteip. O controller ele tem acesso a um objeto chamado request, que tem algumas coisas lá nesse objeto, por exemplo, qual que é o horário da requisição, quais foram os headers que o cliente te passou, e uma dessas coisas é o IP do seu cliente, né? De quem está acessando sua aplicação. Então a gente pode acessar o IP dessa forma. Então assim, agora sempre que a gente abrir a loja aqui, qualquer página dessa loja, a gente vai registrar uma visualização. Essa visualização, a gente vai querer imprimir ela lá no painel administrativo. Eu vou tentar colocar ela aqui, para a gente poder verificar quantas visualizações estão sendo feitas. Então a gente vai ter que mexer no template do nosso painel administrativo e é basicamente por aqui que a gente vai mexer. A gente tem um navbar ali em cima
E a gente vai adicionar aqui agora a quantidade de visualizações. A gente pode usar a classe do Bootstrap chamada navbar text e a gente vai posicionar esse elemento mais à direita lá no navbar. Eu posso fazer aqui um teste só para ver se está aparecendo onde eu quero. Vamos abrir aqui. Está aparecendo onde eu quero, está ótimo. Então agora eu vou colocar aqui o conteúdo mesmo de visualizações. Aí basicamente é o view.count. Como a gente ainda não registrou nenhuma, a gente tem 0 visualizações. Vou executar uma aqui. Agora a gente deveria ter uma visualizações. Não tá legal, né? Tinha que estar no plural isso aqui, aparecer uma visualização. Então vou utilizar um método de Rails chamado pluralize. Ele recebe um número, né, como um dos argumentos. Aí a versão no singular e a versão quando não é uma unidade, por exemplo, se é 0 ou mais de 1, que é o plural. E vamos ver agora se ele imprime bonitinho. Ok, uma visualização. Vou abrir aqui mais algumas páginas, 2, 3, 4 vezes eu imagino que deve ter aqui de visualizações. Então, opa, 4 visualização está errado. O que a gente fez de errado aqui, vamos ver? Ah, claro, visualizações. Vamos recarregar. 4 visualizações, então tá certinho. E com isso, a gente encerra todas as alterações que a gente ia fazer para ter essa loja online. Eu sei que ela está longe de ser uma loja online real. Sei lá, a gente precisaria talvez melhorar um pouco essa coluna de categoria, talvez criando uma área aqui para criar categorias e um model para categoria. A gente precisaria de um checkout, então a gente tem que conseguir fazer compras na hora que eu abro a página de um produto qualquer. Faltou aqui eu ter um botão de adicionar para um carrinho, e esse carrinho eu consegui fazer um meio de um pagamento, registrar um pedido. Falta bastante coisa, mas eu posso te dizer que não é muito complicado fazer tudo o que falta. Eu acho que em coisa de uns 15 dias seria possível uma única pessoa aqui programar uma loja usando Rails. Não acho que seria muito mais do que isso. Claro que não ia ser a Amazon.com ou uma loja tão grande, tão sofisticada, com tantas funcionalidades. Mas uma loja básica seria feita rapidamente. Que mais que eu gostaria de falar para vocês? Eu tentei passar para vocês qual que é o fluxo de criação de rotas. Então, quando eu vou criar uma página nova aqui na minha loja, eu sempre começo especificando o seu controller, aí eu, através do arquivo de configuração de rotas, eu crio um caminho para essa nova página, e esse caminho está mapeado com esse controller, aí eu crio uma view para essa nova página, e eventualmente, se necessário, essa requisição aí dessa nova página vai ter que acessar alguns models, mas nem sempre é necessário. E é isso. Nos exercícios de criação de blog, se você foi fazendo esses exercícios e assistindo os vídeos ao mesmo tempo, você deve ter prestado atenção de que é bem parecido a criação de um blog para uma loja virtual. Aquilo que é o artigo no blog, a gente pode fazer uma analogia com um produto daqui. Aquilo que é a página de um artigo seria a página de um produto. A listagem de artigos na página inicial, a listagem de produtos e por aí vai. A maioria dos sistemas de informação, eles possuem essa cara. E por que eles possuem essa cara? Porque eles são feitos de CRUDs, que é aquilo de Create, Read, Update, Delete. Tem CRUD de produto, CRUD de artigo. Se fosse, sei lá, um sistema de músicas, eu teria CRUD de cada faixa musical. Enfim, você consegue criar praticamente qualquer sistema de informação, que são basicamente sistemas que gerenciam coisas e apresentam interfaces com o usuário final, como por exemplo essa loja. Então eu acho que assim, a partir daqui você pode começar a criar os seus próprios sistemas. Isso é uma forma muito boa de aprender mais, seja de Rails ou do framework que você decidir utilizar, com a linguagem que você também preferir.